Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. Essa aula vai ser gravada, tá? Porque a gente está ajustando os nossos horários de live. Então por isso que hoje não vai ter leitura do chat, por isso que hoje a aula é um pouquinho mais rápida. Então a gente está organizando novamente os nossos horários para melhor atendê-los, para ter mais tempo aqui com vocês, ok? Então, lembrando que por ser aula gravada, a gente não tem o formulário e a gente está organizando novamente data e hora para as lives, ok? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a gente pelo WhatsApp e também através dos polos, tá? Através das escolas a qual vocês foram matriculadas. Bem importante a gente ter essa comunicação com vocês, ok? Lembrando que todo o conteúdo dessa live vai ficar disponível para vocês lá no nosso grupo do Telegram, ok? Então é necessário que vocês entrem para estar recebendo este material a mais. Lembrando que as lives não substituem o conteúdo da plataforma, tá? Então não substitui, assistir só as lives não faz com que tenha um acesso, tenha um histórico lá na plataforma. Então é necessário ter as aulas, seguir as aulas certinhos na plataforma, assistir todos os vídeos, ler todo o conteúdo escrito, fazer a atividade. A atividade ela não precisa ser entregue, né? Não precisa ter enviado para correção, não precisa ser enviado no celular do professor, porque serve justamente para fixar o conteúdo, para direcionar o estudo de vocês. Mas é importante que vocês façam este conteúdo, tá? Que vocês utilizem esses exercícios para vocês conseguirem melhorar, focalizar melhor nas partes realmente importantes para cada área. As lives, elas são cíclicas, então quem perdeu o começo vai ver mais pro final. São lives abertas a todos os públicos, a todas as aulas do curso da área da saúde. Então, funciona para todos os cursos, não tem um curso em específico, ok? Então, qualquer dúvida a respeito da live, qualquer dúvida a respeito do conteúdo, só vocês entrarem em contato através da aba WhatsApp do professor, ok? Então vamos lá para a aula de hoje, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho das patologias renais. A gente vai falar um pouquinho das patologias renais. O que seria as patologias renais? É um complemento ali de doenças que a gente tem no trato geniturinário, tá? E é um complemento ali da aula que a gente teve no semana passada, onde a gente falou sobre o sistema renal, sobre a anatomia e fisiologia do sistema renal. Então é importantíssimo que vocês assistam, tá? Todas as aulas, elas ficam gravadas, disponíveis para vocês assistirem sempre que for necessário. Então essa aula é um complemento da aula da semana passada, ok? Então, para vocês entenderem alguns termos, assistam a aula passada, para vocês entenderem a fisiologia também certinho, como funciona, assistam as aulas passadas, ok? Então, vamos lá. Patologias. O que é o sistema urinário? Também chamado de trato urinário, é formado por um conjunto de órgãos que são responsáveis por produzir a urina e também de eliminá-la. Sua função é de extrema importância, uma vez que a urina garante que substâncias em excesso sejam eliminadas do organismo, incluindo os resíduos metabólicos. Então, qual que é a função do sistema urinário, professora? Filtrar, eliminar impurezas, ok?
E o sistema urinário, ele é composto pelo rim, né? Onde vai ter ali a produção da urina. A gente vai ter a bexiga, onde a urina fica armazenada até o período da eliminação. A gente vai ter o ureter, que são dois fios, basicamente, né? Que fazem a urina, conduz a urina até a bexiga, do rim para a bexiga. Então são duas mangueirinhas, né? A gente brinca, que vai conduzir essa urina dos rins para a bexiga. Então vai fazer essa condução. E a gente tem a uretra, que é o canal aonde a gente vai ter a urina sendo transportada da bexiga para fora do corpo. Existem algumas doenças que atacam, né, o sistema urinário e podem afetar todo o funcionamento do nosso organismo. Contanto, a mais comum é a infecção urinária, que pode atingir tanto homens e mulheres de qualquer idade. Esses sintomas começam a aparecer devido a um desequilíbrio da microbiota genital, que pode ser desencadeado por fatores como estresse, má alimentação, o tabagismo, cirurgias no órgão genital, uso de roupas muito justas, imunossupressão. O que é imunossupressão? A imunidade, né, muito baixa. Uso de contraceptivos orais, relação sexual sem proteção e também por conta de uma higiene inadequada. Isso quando a gente fala de infecção urinária, quando a gente fala, né, de infecção de urina. Então, cistite. A cistite é uma infecção ou inflamação da bexiga. Em geral, é causada pela bactéria Escherichia coli, presente no intestino e importante para a digestão. No trato urinário, porém, essa bactéria pode infectar a uretra, causando uma uretrite, pode infectar a bexiga, causando uma cistite, e também pode infectar os rins, causando uma pielonefrite. Sempre falo para vocês que os micro-organismos são necessários, né? A gente tem micro-organismo como, por exemplo, a Escherichia coli, atua na digestão. Qual que é o problema então, professora? O problema é ela sair do local de origem e migrar para outro local, ir para outra parte do corpo. Então, aqui no caso da cistite, a Escherichia coli, que está ali no intestino, ela ir parar no trato geniturinário. Ali causa uma doença, ali causa uma patologia. Ok? Homens, mulheres e crianças estão sujeitos à doença. No entanto, ela é mais prevalente nas mulheres, porque a característica anatômica favorece sua incidência. Então, a gente vai ter, anatomicamente falando, a mulher é mais propícia à infecção de urina. Por que razão? Porque o canal urinário, a vagina, a uretra, ela é próxima do ânus, tá? Então, a Escherichia coli, ela fica muito presente ali na cavidade anal, também nas fezes. Então, o canal é muito próximo. A uretra da mulher, além de muito curta, muito mais curta do que a do homem, está mais próxima do ânus, o que favorece a passagem dos micro-organismos. Pessoas com diabetes descontrolado também têm o risco aumentado, visto que a doença compromete a imunidade. Então, a diabetes, ela compromete a imunidade e pode causar aí infecções de urina mais recorrentes. A gente vai ter também, entre questões de imunidade, a gente vai ter pessoa que tem HIV, pessoas que têm câncer, crianças, idosos que têm a imunidade mais comprometida. Então, vai ter aí a possibilidade de ter infecção de urina, cistite, mas recorrente, várias vezes. No homem, depois dos 50 anos, o crescimento da próstata é consequente à retenção de urina na bexiga, o que também pode causar o problema. Então, justamente, a compressão da uretra no homem pode causar aí uma
retenção de urina na bexiga e também causar infecção de urina, junto com aquele problema que a gente sempre fala de não segurar o xixi, não segurar a urina, que também pode dar infecção. Sintomas da cistite. Normalmente, o aumento da frequência, né, da urina, então a necessidade urgente em urinar, escassa eliminação de urina a cada micção, então você sente muita vontade de ir no banheiro, porém quando você chega para fazer o xixi, você faz pouca urina, pouco xixi, pinga às vezes. Ardor ao urinar, então arde, parece que tá pegando fogo no momento que você faz xixi. Dores na bexiga, dores nas costas e dores no ventre, principalmente na região mais baixa ali no umbigo. Febre, que a gente usa a terminologia hipertermia. E sangue na urina em casos mais graves, que a gente chama de hematúria. Hematúria, sangue na urina. Próxima doença, nefrite. Nefrite é um termo utilizado para descrever um conjunto de doenças que causa a inflamação dos glomérulos. Essa inflamação afeta a capacidade do rim de filtrar resíduos tóxicos e líquido em excesso. Em muitos casos, não é possível explicar a causa, mas geralmente ocorre a resposta, né, do sistema de defesa do organismo a uma agressão, que pode ser por medicamento, substância tóxica ou por uma infecção causada por um micro-organismo. Frequentemente, a reação do corpo às agressões danifica o rim, provocando o inchaço e cicatrizes nos delicados filtros que são os gromélulos. A nefrite, ela pode ser aguda ou crônica. A forma aguda desenvolve-se subitamente, por vezes por uma infecção na garganta ou na pele, podendo necessitar o tratamento com antibiótico para evitar que provoque uma reação grave nos rins. Então, causas. A nefrite ela pode acontecer por infecção de bactéria, fungos, etc., qualquer tipo de micro-organismo. Ela pode... Pessoas com doença no rim, como câncer, pessoa com diabetes, pessoa com HIV, doença falciforme, doença autoimune como lipos, tem o maior risco de sofrer com nefrite. Ser exposto de forma prolongada a toxinas como lítio, chumbo, cádmio e ácido aristolóquio também pode causar aí nefrite. Sintomas da nefrite: diminuição na quantidade da urina, urina avermelhada ou com cor de, entre aspas, Coca-Cola, excesso de suor, especificamente no rosto, mãos e pés, inchaço nos olhos e nas pernas, aumento da pressão arterial e hematúria, presença de sangue na urina. Insuficiência renal. A insuficiência renal ela é caracterizada pela dificuldade do rim em infiltrar o sangue corretamente e provém da eliminação de substâncias nocivas para o organismo, ficando acumuladas e podendo resultar em doenças, como o aumento da pressão arterial e a acidose sanguínea, o que leva ao aparecimento de alguns sinais e sintomas característicos, como a falta de ar, palpitação e também a desorientação, por exemplo. O que é uma acidose? Quando o rim não filtra direito o sangue acaba se tornando muito ácido, tá? Então, tornando ácido vai causar o que a gente chama de acidose. Sintomas:
Sente-se mais dificuldade e com menos energia, tem mais dificuldade para se concentrar, fica com o apetite reduzido, dificuldade para dormir, cãibras à noite, pés e tornozelos inchados, a presença inchaço ao redor dos olhos, especialmente pela manhã, a pele fica mais seca e irritada, a urina com mais frequência e principalmente a urina na parte da noite. Cálculos renais, essa é a patologia mais comum, né? Bastante gente tem, dizem que é horrível, gente. Cálculos renais ou pedras nos rins são formações endurecidas nos rins ou na via urinária, resultante do acúmulo de cristais existentes na urina. Causas, né? Entre as causas nas pedras do rins, é importante destacar volume insuficiente de urina ou urina supersaturada de sais. Então, por isso que a gente fala do controle na alimentação, no controle de ingestão, da importância do uso de beber-se água, da importância do controle do sódio, tá? Grande quantidade de cálcio, fosfato, oxalato, cistina ou falta de citrato. Tudo isso a gente observa no exame de urina tipo 1, tá, gente? A gente observa tudo isso. Tudo que é exagero causa problema. A gente precisa de sal, a gente precisa de fosfato, porém, em excesso pode causar patologias, pode causar doenças. A gente tem uma aula aqui que fala sobre nutrientes e também fala sobre sais minerais. Assistam, é bem legal, tá? Pra gente entender aonde as vitaminas, os sais atuam, qual que é a importância deles, o que a falta e o que o excesso deles causam. Distúrbios metabólicos do ácido úrico ou da glândula paratireoide. Então, a pessoa ter, né, tireoide, hipotiroidismo ou hipertiroidismo pode aumentar as chances de pedra no rim. Alteração anatômica e também obstrução de via urinária. Sintomas, né? Os sintomas típicos de pedra no rim pela urina é a cólica renal, uma dor na lombar aguda, unilateral e de forte intensidade, que se irradia para a frente do abdômen. Em alguns casos, os pacientes são assintomáticos ou sentem pouca dor durante a passagem de cálculo pelo ureter. É raro, tá? É extremamente raro a pessoa não ter, né, sintoma nenhum. Algumas pessoas são assintomáticas, não possuem sintoma nenhum. Sente um leve incômodo e um leve incômodo para expelir esse cálculo, tá? Então, são pessoas, né, que a gente fala na curva, né? Então, são pessoas que são atípicas, tá? Geralmente é muita dor que os pacientes relatam. Mas como eu disse para vocês e venho refrisando isso toda a aula, cada paciente é único. Outros sintomas: vômito, hipertermia, que é febre, hematúria, que é sangue na urina, suspensão ou diminuição no fluxo urinário, necessidade de urinar frequentemente e infecções urinárias. E aqui, gente, é um ponto que é um pouquinho mais complicado, tá? Uma doença um pouquinho mais complicada, mas ainda assim de grande relevância. A gente tem o adenocarcinoma renal, que é um carcinoma de células renais, que corresponde aí a 90 a 95% dos tumores primários malignos. Os tumores renais menos comuns incluem, né, carcinoma de célula translacional, tumor de Wilms, que é mais frequente em criança, e os sarcomas.
vai ocorrer discretamente, com a frequência discretamente maior em homens, né, do que em mulheres. E as pessoas afetadas geralmente têm entre 50 e 70 anos. Então, o câncer, né, o adenocarcinoma renal, o câncer de rim, é mais comum em homens do que em mulheres. E geralmente na faixa etária de 50 a 70 anos. Justamente pela ligação com a próstata, ok? O que faz, né, acontecer? Quais são os fatores de risco? O que aumenta as chances de desenvolver esse câncer? Tabagismo, né, que dobra o risco em 20% e 30%. Obesidade, uso em excesso de fenacetina, doença renal adquirida em pacientes, por exemplo, que fazem diálise, exposição a certos tipos de contrastes radiopagos. Então, pessoal de radiologia, abistato, cadímio, substâncias para curtir couro e derivados de petróleo. Substâncias para curtir couro, pessoal de necrópsia, fiquem atentos também. Ela tende, né, a desencadear a formação de trombos nas veias renais, que ocasionalmente se propagam para a veia cava. A invasão do tumor na parede da veia é incomum. Quem tem, né, o carcinoma sofre de metástase com mais frequência para os linfonodos, pulmão, glândulas adrenais, fígado e ossos. O que é metástase? Metástase é quando o tumor, quando o câncer, ele sai, né, da área de origem e vaga para outras partes do corpo. Popularmente falando, é quando o câncer se espalha. Sinais e sintomas. Geralmente não surge até a fase tardia, quando o tumor já está grande e com metástase. Hematúria, então sangue na urina, de forma micro ou macroscópica, é a forma de apresentação mais comum, seguida de dor no flanco, massa palpável e hipertermia de origem indeterminada. Outros sintomas inespecíficos podem incluir fadiga, perda ponderal. O que é perda ponderal? Perda de peso. Saciedade precoce, então a pessoa não consegue se alimentar direito. Algumas vezes ocorre hipertensão por isquemia. Isquemia a gente falou na última na aula de citologia, na parte de morte celular, assistam. E por compressão do pedículo. Síndromes paraneoplásticas ocorrem em 20% dos pacientes, como a policitemia, que pode resultar no aumento da atividade da eritropoetina. Entretanto, também pode haver anemia. Hipercalcemia, que é o aumento do cálcio, é comum e pode exigir tratamento. Trombocitose, caquexia, a pessoa fica emagrecido, fica com aparência cadavérica. Ou amiloidose secundária, que pode se desenvolver. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho aqui das terminologias. O que é a policitemia? É uma doença, gente, sanguínea, tá? É uma doença que atinge os glóbulos vermelhos. Por isso que eles citam aqui a eritropoetina, que são as hemácias, ok? Hipercalcemia, eu falei pra vocês que é, né, a parte ali de aumento no número de cálcio. Tranquilo até aí, pessoal? Dúvidas? E a amiloidose é o aumento da proteína, tá? Amiloide, geralmente nos rins, coração,
aonde tiver que ser, tá? Então é isso, pessoal. Hoje a aula é mais curta, porque eu não tô lendo o chat com vocês. Então a aula é um pouquinho mais curta, porque não tem as dúvidas. Qualquer dúvida em relação ao tema, vocês podem mandar nos comentários, podem mandar no WhatsApp da professora, ok? Lembrando de entrar lá no grupo do Telegram para receber os slides e materiais adicionais. Lembrando que a aula fica gravada e que a gente está reorganizando os horários das lives, ok? Então é isso, pessoal. Uma boa semana para vocês. Se cuidem. Até mais.